Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marco do Projeto Sequoia Alagoas, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, né pessoal? Estamos vivos, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao curso de Gestão para Auxiliar na Produção Industrial. Esse é um curso totalmente voltado para a área da produção industrial. Nós estamos na videoaula de número 15. Nós teremos hoje 3 videoaulas, a número 15, a 16 e a 17. Cada videoaula terá uma duração de 15 minutos. Nós estamos na folha 33 da apostila, lembrando que a apostila tem 60 folhas, tá bom? Então você que está chegando agora no curso, por gentileza veja a videoaula do número 14 para que você possa pegar o entendimento da matéria. Outra coisa, tá pessoal? As nossas videoaulas, todas as nossas videoaulas, elas estão também no YouTube. Lá no YouTube, o endereço para você achar as videoaulas é EAD MAS Treinamentos, tá bom? EAD MAS Treinamentos. Outra coisa também que eu queria explicar, muitos alunos têm perguntado para mim, professor, o que significa a palavra Kaizen? O que é Kaizen? O que é Citramico? Né? Eu sei que faz um pouquinho de confusão. Bom, então vamos lá. Citramico é o sindicato, tá? É um sindicato que nós temos aqui no estado de Alagoas, ele representa todo o estado de Alagoas. O nome é bem comprido, eu vou só resumir. Ele é o sindicato dos postos de combustível, não, dos frentistas dos postos de combustível, tá? O posto de combustível tem um outro sindicato, é os frentistas dos postos de combustível, derivados de petróleo e minério, tá? E minérios, tá? E também laboratório de minério. A presidência é o Walter Freire, e o Walter ele fez uma parceria com a gente aqui do Projeto Sequal, aonde os funcionários do sindicato usam de forma gratuita, né, todos os colaboradores do sindicato, os sindicalizados, e também os funcionários do sindicato usam de forma gratuita os cursos do sindicato. E o sindicato também ele patrocina todo mês 30 bolsas de cursos, ele dá para a comunidade, tá certo? De forma gratuita, tá bom, pessoal? E a palavra Kaizen significa melhoria contínua, ser melhor hoje do que ontem. É um processo, são 5 etapas, tá certo? Então procure aí na internet o que significa a palavra Kaizen. Kaizen é um nome japonês e depois da Segunda Guerra Mundial o Japão ficou muito destruído. E foi com um processo de melhoria contínua, o japonês colocou na cabeça deles que o dia de hoje teria que ser melhor que o ontem, que eles conseguiram se recuperar muito rápido. E eu gosto muito dessa metodologia Kaizen, eu uso muito para minha vida quando eu estou nos momentos mais difíceis, depois de Deus, primeiramente vem Deus, né? Vem a palavra de Deus, eu gosto muito de buscar Deus nos meus processos, e depois vem a metodologia que eu gosto muito, que é a metodologia Kaizen, tá bom? Então é isso, então vamos lá. Tipos de sistema de produção. Para produzir com eficiência e eficácia, é preciso definir o sistema de produção mais adequado para o tipo de produto ou serviço. Para isso são utilizadas técnicas de racionalização. A partir desse estudo, pode-se escolher o sistema de produção a ser adotado. Os sistemas de produção mais utilizados são produção sob encomenda, produção em lotes e produção contínua. Na faculdade a gente simplifica, né? É indústria de produção seriada e indústria de produção de transformação. Toda vez que a gente fala em indústria de produção seriada, a gente fala em produção encomenda, em produção em lotes, em produção contínua. Por que produção seriada? Porque mesmo que seja produção por encomenda, ninguém faz só uma coisa. A gente pode fazer um tipo de bolsa, mas depois faz outro tipo de bolsa, depois faz outro tipo, então é uma produção seriada, não é? E produção em lotes são aquelas quantidades de lotes específicas, e a produção contínua, então a gente fala produção em série, né? Ou produção contínua, e a gente fala em produção de transformação, que é a indústria química. Ela transforma produto em produtos, tá certo? Então, que é diferente da produção em série, que ela transforma o produto em um serviço ou um produto físico. Na indústria química não, ela transforma produtos químicos em produtos químicos, tá certo? Então, é preciso analisar caso a caso para se definir o melhor processo. Então, por exemplo, uma fábrica de queijo, a produção contínua, tá ok? Não é sob encomenda e muito menos em lotes, tá certo? Então é preciso analisar caso a caso para definir o melhor processo. Produzir sob encomenda pode ser mais eficiente e barato. Por exemplo, quanto a demanda por determinado produto é pequena e os materiais ou insumos para produzi-lo custam caro. Em uma fábrica de tortas, por exemplo, a torta de Damasco com nozes mais cara pode ser feita sob encomenda. Existem indústrias grandes também que trabalham sob encomenda, principalmente a indústria automobilística. Vamos dar um exemplo. Empresas como, por exemplo, a Ferrari ela trabalha sob encomenda. Cada carro tem um dono, tem uma cara específica do dono. É por isso que até os bancos têm as iniciais do dono. Então são bancos costurados à mão, mas são carros muito caros para um público muito específico, tá bom? Um exemplo muito bom para a nossa realidade é, por exemplo, uma torta.
Eu tenho aqui, convido vocês a conhecer a padaria da Helena do Arnaldo aqui no conjunto, muito boa. De vez em quando eu ligo para ela e falo, Helena, faz uma torta para mim, que sabor você quer, que tamanho você quer. Então é uma produção sob encomenda, tá? Uma fábrica de torta, por exemplo, a torta de damasco com noz, mascara, pode ser feita sob encomenda. Nesse caso a venda é garantida e o produto não corre o risco de encalhar na prateleira. A produção sob encomenda, na produção sob encomenda a empresa só inicia o processo de produção depois de receber um pedido. Isso é produção puxada, tá? A produção sob encomenda a gente caracteriza como produção puxada. Por que puxada? É o caso da Toyota. A Toyota só põe o carro na linha de produção quando ele tem o dono. Então o carro vai passando na linha de produção. Como ela vende muito, a linha não para, tá certo? Então cada carro daquele vai sob encomenda. Então a gente chama de produção puxada. Isso é uma palavra técnica dentro das áreas de engenharia de produção. Então na produção sob encomenda, a empresa só inicia o processo de produção depois de receber um pedido. Ao receber a encomenda, prepara-se um orçamento ou cotação para o cliente que, se aprovado, servirá como base para o que será produzido. No orçamento ou cotação pode ser incluído as seguintes informações: matérias-primas necessárias, equipe de profissionais que será alocado no projeto, processo de produção, cronograma de todas as atividades que serão desenvolvidas. A produção sob encomenda em geral é mais utilizada para produtos muito complexos e caros, que não são comprados em quantidades tais como grandes motores, navios, aviões, edifícios, máquinas, equipamentos feitos sob encomenda. Normalmente os produtos feitos sob encomenda exigem a movimentação de muitas peças e profissionais especializados, e assim não é possível produzi-lo para estoque, dando alto custo e muitas vezes a própria dimensão do produto. Há casos mais simples de produção sob encomenda. Veja isso: uma atriz vai a uma festa de casamento e quer um sapato forrado com o mesmo tecido de seu vestido. Será que ele encontrará esse sapato especial, que só ele quer em uma loja? Certamente ela precisará ir a uma sapateira levando o tecido do vestido para fazer sua encomenda. Então, pessoal, a produção sob encomenda é uma produção extremamente cara. Ela faz coisas específicas, como aqui a própria apostila falou sobre um avião, mas uma coisa básica que a gente entende no dia a dia é, por exemplo, um vestido, não é? Um sapato, um cinto, uma bolsa. Feita sob encomenda, é uma coisa rara, é uma coisa particular de cada um, porém, todo mundo sabe, né, que o luxo ele tem um custo, né? Quanto único, mais único, sob encomenda. Eu tenho uma grande amiga em São Paulo, a Denise, da Denise Couros. Ela trabalha com couros, é uma especialista em couros, e no tempo que eu pilotava moto, a Denise fazia jaqueta para mim, fazia luvas, e ela trabalha muito para o pessoal de rodeio, esse pessoal que gosta de rodeio, jaquetas de couro, calças de couro. Então tudo que ela faz, ela borda o nome da pessoa, é uma coisa especial, então ela também só faz sob encomenda, tá bom? Produção em lotes. Na produção em lotes, a organização desenvolve uma quantidade limitada de um tipo de produto de cada vez. Por exemplo, os carros são produzidos em lotes. Isso é produção empurrada, tá? Então a diferença entre uma Ferrari e um Gol. A Ferrari, ela é feita sob encomenda, é produção puxada. No caso do Gol, ele é feito em lotes, ela é produção empurrada, é feito, colocado no mercado e os vendedores que se virem para vender, tá certo? Afinal, os modelos se renovam a cada ano. As unidades de cada lote são dimensionadas de acordo com o volume de venda previsto para um período de tempo. Tá vendo? Previsto para um período de tempo. É diferente da Toyota. A venda já foi realizada. Então o carro já sai dali direto para a loja, e da loja para a concessionária, né, para a loja, e da loja direto para o dono. No caso do Gol, ele chega na concessionária e ele vai ser comercializado. Aí você pode ter uma fila de espera, o carro vai chegando, mas isso não quer dizer, existe a intenção de compra, não existe a venda, tá certo? E raramente quando um Gol é feito, ele não está vendido. Existe a intenção de compra, o cara só paga quando recebe o carro. No caso da Toyota não, o carro já é pago, já sendo fabricado, tá bom? As unidades de cada lote são dimensionadas de acordo com o volume de vendas previsto para o período de tempo. Os lotes são identificados com número ou código. A produção em lotes é realizada antes de acontecer a venda ou encomenda de algum cliente. Esse sistema de produção é utilizado em um grande número de indústrias, incluindo a maioria das indústrias de produtos de consumo, como roupa, móveis, eletrodomésticos, etc. Racionalizar significa tomar algo mais eficaz usando o raciocínio e o método. Já as técnicas de racionalização servem para que se estude a forma mais adequada de produzir algo no menor custo possível e ajudam a determinar os tipos de equipamentos, o método e os processos de trabalho mais adequados. Racionalização nesse contexto é a técnica que procura o processo de produção mais rápido e eficiente com os menores custos possíveis.
Algumas empresas de mineração utilizam caminhões fora de estrada de mais de 250 toneladas. Eles são utilizados para transporte de minério. Para sua complexidade e custo elevado, esses caminhões não podem ser mantidos em estoque, então, dependendo do tamanho do caminhão, a encomenda precisa ser realizada com anos de antecedência. Pessoal, eu tive a oportunidade, tive a honra de trabalhar na CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, lá na mineradora dela, na cidade de Congonhas do Campo, tá? E lá você precisa ver, pessoal, como funciona uma mineradora. Aqueles caminhões são gigantescos, pessoal. Então eu trabalhava numa montagem eletromecânica na área de peneiramento de minério de ferro, tá? Eu era coordenador de planejamento nessa empresa, lá na Namisa, lá em Congonhas do Campo. E para você ter uma ideia, pessoal, os caminhões eles são muito grandes. Eu nunca tinha visto de perto a roda do caminhão, sem mentira nenhuma, dá uns 3 homens um em cima do outro, é gigante. E o legal é que as mulheres pilotam aqueles caminhões. Eu entrei dentro de um, eu pedi para entrar, para subir só o degrau, para colocar o pé já tem 1,20 m. Imagina. Pessoal, tem uma escadinha para você colocar para subir, até você chegar lá dentro da cabine. Quando você está dentro da cabine, parece que você está dentro de um Boeing. O negócio é gigante, mas por que precisa daqueles caminhões? Para transportar o minério. Então ali naquela região de Minas ali, você tem muitas mineradoras, tá certo? E ali você tem a Vale, você tem a CSN, tá ok? Então ali é uma área muito, muito rica ali, Congonhas do Campo, Ouro Preto, Ouro Branco, tá? Ali você tem a Gerdau, é uma área que eu trabalhei ali um tempo, eu conheço bem aquela região, muito bom, tá certo? É um tempo que eu sinto muita saudade, foi um tempo que eu atuava muito na área da indústria, um tempo muito bom, mas também hoje eu gosto muito do que faço, eu pego toda essa experiência e coloco ela aqui para vocês com muito carinho, tá bom? Lotes de produção é uma quantidade limitada de determinado produto. Os produtos que devem utilizar esse tipo de sistema de produção podem ter algumas características. Primeira, a fábrica normalmente é capaz de produzir produtos com características diversas. Por exemplo, uma fábrica de móveis pode produzir mesas de diferentes modelos e formatos. Uma montadora de automóvel pode montar diferentes modelos. Isso é o que nós chamamos de layout, né? Então, esse catálogo de produtos que é feito, ele tem uma particularidade. Dentro desse catálogo, existem coisas que só aquela empresa tem, ou produtos que só ela consegue fornecer, tá certo? As máquinas são agrupadas por etapas de produção, por exemplo, de determinado departamento ou seção. Então, as máquinas de corte encontram no departamento seguinte a seção de montagem. Isso muitas vezes causa desequilíbrio entre as seções. Uma seção atrasa e a outra fica esperando ociosa, o que pode gerar atraso na produção como um todo. Isso nós chamamos de gargalos de produção. Então, funciona assim. Quando uma máquina ela produz mais do que a outra consegue produzir, você tem um atraso na produção. O bom é que as duas máquinas, os dois processos, ele tem a mesma eficiência. Porque senão você vai ter o quê? Você vai ter um problema. Vou dar um exemplo. Uma máquina, ela consegue cortar muitos blanks. Então ela corta lá 1000 blanks por hora. E a outra máquina, ela só consegue soldar 100 blanks por hora. Você tem uma demanda de 900 peças a mais que a outra máquina consegue fazer. O que você faz para você não ter esse gargalo? Ou você aumenta a quantidade de soldadores, ou você diminui o setup da máquina que faz 1000 peças por hora. Aí a engenharia tem que ver o que é melhor, tá? Então isso nós chamamos de gargalo de produção, tá? E realmente é um gargalo mesmo, porque fica muitas caixas cheias e a fábrica não consegue produzir tudo aquilo que precisa, porque o próximo processo ele não consegue acompanhar o processo anterior, tá bom? Para produzir cada lote, é preciso adaptar as máquinas e ferramentas de acordo com as características do produto que será produzido. A produção em lotes exige grandes áreas de estocagem para produtos acabados e materiais em processo. Esse tipo de produção também requer um plano de produção muito bem desenhado para integrar todos os lotes que devem ser produzidos sem gerar atrasos. Sistema de produção contínua. O sistema de produção contínua é utilizado por empresas que produzem o mesmo produto por um tempo determinado sem qualquer modificação. Nesse caso, é possível produzir um ritmo acelerado e sem interrupções. Nesse tipo de sistema é usual que as máquinas não sejam desligadas nunca, ou seja, que as máquinas trabalhem durante 24 horas seguidas. Como exemplo desse tipo de indústria, temos produtos siderúrgicos, papel e celulose e cimento. Temos também as indústrias de plástico, tá, pessoal? Eu conheço muitas indústrias de plástico que elas trabalham ininterruptamente. Por quê? Porque quando você para uma injetora ou uma extrusora, ela leva um determinado período de tempo para que ela chegue num patamar de aquecimento que ela possa fazer o quê? Ela possa penetrar o plástico, tá, o material plástico dentro dos canais de injeção dos moldes.
Se esse material não tiver numa temperatura exata, você vai ter material enrijecido, ele não vai estar num estado líquido e ele não vai conseguir entrar nos canais de injeção para que haja o quê? As cavidades sejam penetradas e você possa ouvir o quê? A solidificação do material dentro do canal de injeção, havendo a formação do produto. Pode ser um copo, pode ser uma panelinha, pode ser uma tigela, pode ser um pote plástico, tá bom? Então, empresas gigantescas como o produto siderúrgico também não para. Tive a oportunidade de trabalhar, já trabalhei ali em Minas, na Acesita, né? Lá em Timóteo, trabalhei na Vale. Então, já passei por essas empresas. Agora passei com parada de manutenção, né? Como eu falei para vocês, que eu trabalhei em uma empresa lá em Camaçari, onde a gente rodava muitas indústrias, principalmente o sistema Petrobras, e ela dava manutenção. Trabalhei na Passaúra, que é uma grande especialista na área de papel e celulose. A Passaúra é uma grande empresa que fica lá em Curitiba. Eu fui coordenador de planejamento da Passaúra. Tá? Trabalhei em muitas usinas trabalhando com isso. Professor, o senhor trabalhou muito. Nossa, eu odeio bastante, pessoal. Foi uma época de ouro que tinha a gente assim, não parava, sabe? As empresas brigavam pelo um bom coordenador de planejamento. Tinha muito trabalho, principalmente na área da metalmecânica. As usinas ampliando ali no estado de São Paulo. Era muito bom. Fábrica de cimento eu nunca trabalhei, tá, pessoal? Eu trabalhei produto siderúrgico, trabalhei papel celular, trabalhei fábrica de cimento, não me lembro de ter trabalhado. O produto é feito por um período de... Então, aqui, algumas características do sistema de produção contínua. O produto é feito por um período de tempo longo, sem modificado. Bom, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa videoaula e a gente volta na videoaula de número 16, tá bom? Então, vem comigo, pessoal. Um abraço, até logo, tchau.